Olá, irmãos. Estamos aqui de volta, continuando o nosso estudo da Confissão de Fé, de 1689. Nós estamos no capítulo 26, já está quase acabando. Na verdade, nós já começamos esse capítulo, né? Só para relembrar, a gente falou um pouco sobre a igreja, né? O que que é a igreja, que nós temos a igreja universal, né? Que é todos os eleitos, né? As pessoas que foram salvas em Cristo, em toda a história. E essa é a igreja, né? Que é a esposa, o corpo de Cristo. A gente falou um pouco também sobre que as igrejas, mesmo as igrejas mais puras, né, sobre a terra, elas estão sujeitas a pecados, a erros doutrinários e comprometimentos. Infelizmente, nós ainda estamos nesse mundo e isso, infelizmente, ainda acontece. Isso aconteceu até mesmo com as igrejas fundadas pelos apóstolos e continua acontecendo. E algumas chegam ao ponto de deixaram de ser igreja, né? Deixaram de ser igreja de Cristo, de tanto erro, tanto que o erro se alastrou. Não que alguém tenha perdido a salvação, porque a salvação não se perde, mas as igrejas acabam se perdendo. No caso das igrejas visíveis, né? Dos templos, dessas igrejas que nós temos hoje em dia. Então, essas igrejas passam então a ser sinagogas de Satanás, como nós vemos no livro de Apocalipse. E a gente tomou um tempo para ler as cartas do Senhor Jesus para 7 igrejas, né, em Apocalipse. E hoje nós vamos continuar na seção 4 e vamos até o final. É um assunto bem tranquilo, então acho que vai ser tranquilo, sabe? Então, a seção 4 desse capítulo sobre a igreja fala o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, por determinação do Pai, de uma maneira suprema e soberana. Nele está investido o poder de chamar, instituir, ordenar e governar a igreja. O Papa de Roma não pode, em qualquer sentido, ser o cabeça da igreja. Ele é o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra Cristo e contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. O Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca. Essa segunda parte aqui sobre o Papa, né, é uma coisa muito forte na época, né, da época da Reforma, e isso continuou até a época que a confissão foi escrita. E eles dizem aqui que o Papa não é o cabeça da igreja, mas isso se estende aos nossos dias também. Muitas pessoas, acontece muito das pessoas abrirem igreja e acharem que são os donos das igrejas, são os cabeças da igreja, e isso é um tipo de anticristo. A pessoa está se colocando no lugar de Cristo, e essas pessoas, então, quando fazem isso, estão diretamente se opondo ao Senhor Jesus, né? Aqui algumas confissões, algumas citações bíblicas para colocar base nisso, né? Como sempre, Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele, Cristo, é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Um assunto que é interessante a gente falar rapidinho, que nos nossos dias nós temos muitas pessoas que são contra, né, essas ordenações. Então aqui está dizendo que Deus, o próprio Deus, né, o próprio Deus ordenou esses ofícios para a igreja com o intuito do aperfeiçoamento das pessoas, dos eleitos, das pessoas salvas, dos santos separados para Deus. Então, o próprio Deus nos deu os apóstolos, que o Senhor Jesus escolheu e nos deixou, e eles escreveram para nós a Bíblia. Nos deu profetas também para pregar a palavra, evangelistas para espalhar o evangelho, e pastores e mestres, que nós temos em vigência é, no, no,
ajudando mais as igrejas hoje em dia, pastores e mestres e evangelistas. Esses são para os nossos tempos, e profetas, no sentido de pregar a palavra, não no sentido de novas revelações do Antigo Testamento. E as pessoas que se opõem a isso, então, elas estão se opondo a alguma coisa bíblica, que a Bíblia fala, não só aqui em Efésios, capítulo 4, mas em outros lugares também. A Bíblia fala que Deus que colocou pastores e mestres para cuidarem da igreja de Cristo, fazendo tudo de acordo com a palavra. Segunda Tessalonicenses 2, de 2 a 9 diz: Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A confissão continua na seção 5 desse capítulo e diz o seguinte: no exercício desse poder de que está investido, o Senhor Jesus chama a si aqueles que deste mundo lhe foram dados pelo Pai, através do ministério da palavra e por seu Espírito, a fim de que possam caminhar diante dele em todos os caminhos que ele lhes prescreve na palavra, e manda que as pessoas assim chamadas caminhem juntas, formando sociedades locais, as igrejas para a edificação mútua e a devida performance do culto público, que ele requer de todos os seus neste mundo. Então, um capítulo muito claro, né? Quem chama os seus, quem chama as suas ovelhas é o Senhor Jesus. Ele diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E ele faz isso através do ministério da palavra. A gente vê em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 1, 21. Aprove a Deus salvar os seus pela loucura da pregação do evangelho. Então, Deus não somente escolhe quem ele quer salvar, mas ele também escolhe os meios pelo qual ele vai salvar as pessoas que ele escolheu. Então, o Senhor Jesus faz isso através da palavra. E também, por meio da palavra, ele prescreve todos os caminhos que essas ovelhas devem andar, chamando as ovelhas a caminharem juntas. Aqui mais uma vez, algumas partes bíblicas, né, para dar um amparo a isso. Primeiro, o livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, o Senhor Jesus diz assim: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ainda no Evangelho de João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 18:15 a 20, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.
Irmãos, essa é uma passagem muito discutida, né? A confissão não fala nesse caso diretamente, né? Mas é uma explicação que a gente pode dar. Aqui, quando o Senhor Jesus diz para se alguém pecar, né, contra você, você primeiro vai tentar conversar com o irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Se não, você chama mais duas pessoas e vai conversar com ele. Se ele recusar ouvir você, aí você leva ele para a igreja. Quando o Senhor Jesus diz isso, ele está pressupondo, ele está dando uma ordem que nós devemos ter a igreja constituída. E nós temos hoje, nos nossos dias, um movimento de pessoas desigrejadas, pessoas que são contra a igreja, pessoas que foram magoadas por igrejas, né, por instituições, então elas são extremamente contrárias a instituições, mas nós vemos aqui, já vimos vários versículos, em que Deus estabelece a igreja, ele diz que nós devemos nos reunir como igreja, e claro que Deus não habita em templos, não é disso que se trata, mas nós temos o dever, se nós somos cristãos, se nós somos ovelhas de Cristo, de nos reunirmos como igreja. Uma coisa também que é importante ressaltar é que nesse evangelicalismo dos nossos dias, né, que não gosta de Bíblia, eles pegam versículos isolados e acabam fazendo daquilo uma salada completa. E aqui nós vemos o contexto dessa parte aqui, que onde estiverem dois ou três reunidos, eu estarei com eles, no meio deles. Nós vemos que as pessoas usam isso, né, para falar, as pessoas até têm um misticismo, eu acho que se elas estiverem sozinhas, então Deus não está com elas, mesmo elas sendo eleitas. Isso é uma mentira. Então elas acham que se tiver duas pessoas reunidas, aí sim, aí Deus não, nossa, aí Deus não recusa, aí ele vem correndo e está lá no meio. Não é assim que funciona. O contexto aqui não está falando de se reunir para prestar um culto, mas sim de se reunir para tomar uma decisão de disciplina, para disciplinar alguém. Então, o Senhor Jesus está dizendo que o que vocês ligarem está ligado. Ou seja, se vocês decidirem que aquela pessoa, se a pessoa te ouviu, e você ganhou aquele irmão, então isso está ligado. Mas se você desligarem, então isso também será desligado no céu. Claro, seguindo toda essa disciplina conforme a Bíblia estabelece, mas é um assunto muito interessante também. Muitas pessoas tiram isso do contexto, mas o contexto é esse. Não está falando das pessoas se reunirem para prestar um culto ou para qualquer outra coisa do tipo. Não, aqui fala de disciplina. É esse o contexto, é isso que a Bíblia fala. E é interessante também o livro de Hebreus, no capítulo 10, 25, fala assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Isso aqui a gente falou numa pregação, já a pregação sobre Hebreus. É interessante que essas pessoas, para quem a carta de Hebreus foi escrita, elas estavam sendo perseguidas, estavam sendo mortas, e mas isso não foi suficiente. Pelo contrário, o apóstolo diz, escrevendo essa carta, falou: olha, vocês estão morrendo, não deixem de congregar-nos. Então a gente fica pensando que costume, né, que nós temos, que desculpa que nós temos hoje, né? Se essas pessoas estavam sendo perseguidas e mortas, e Deus insiste, né, não deixem de se congregar, como é de costume de alguns. Congreguem, estejam juntos como irmãos. Então nós não temos realmente nenhuma desculpa. Então a participação, né, de reuniões com o corpo de Cristo não é somente o nosso dever, mas é o nosso suporte e é o meio pela qual nós somos fortalecidos a continuar com o Senhor. Então, o ajuntamento público, né, do povo de Deus é um dos meios apontados pelo próprio Deus para guardar os seus santos, que é o que nós chamamos de um meio de graça, né? E colocando de uma forma simples, nós nos reunimos porque nós precisamos disso. Deus estabeleceu isso. A confissão continua falando: os membros dessas igrejas são santos por chamamento, manifestando visivelmente e evidenciando a sua obediência ao chamado de Cristo, tanto por confessarem a Cristo, como também pelo seu modo de vida. Os chamados consentem voluntariamente em ter comunhão uns com os outros, de acordo com o mandato de Cristo e por vontade de Deus. Entregam-se uns aos outros e ao Senhor, submetendo-se às ordenanças do Evangelho. Então, algumas referências bíblicas, Romanos 1, 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos,
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Atos 2:41 e 42. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 1.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 5:13 e 14. Mas os restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. 2 Coríntios 9:13. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís para ele e para todos. A confissão continua falando: de acordo com a mente de Cristo, declarada na palavra, Deus deu a cada uma dessas igrejas todo o poder e autoridade necessários ao desempenho da forma de adoração e de disciplina por ele instituídas para a observância na igreja, com mandamentos e normas para a aplicação devida e o emprego correto desse poder. Então, nós já vimos um pouco disso quando o Senhor Jesus fala que em Mateus 18 aqui, né, coloca mais uma vez: tudo que vocês ligarem será ligado no céu, tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. O Senhor Jesus falando: se vocês fizerem as coisas de acordo com a palavra, então vocês estão reunidos, vocês são realmente a verdadeira igreja. Que vocês desligarem, eu vou bater o martelo. Decisão que vocês tomarem, eu vou carimbar embaixo. É praticamente isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. 1 Coríntios 5:4 e 5. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5:13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. 2 Coríntios 2:6 a 8. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Aqui é interessante a gente falar um pouco, então, né, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a disciplina eclesiástica, né, disciplina na igreja, que é o ato de confrontar o pecado de alguém e de chamá-lo ao arrependimento. E de modo que, se a pessoa não se arrepender, então isso vai resultar na exclusão de um cristão professo da membresia na igreja e da participação da ceia do Senhor por causa de um pecado sério e impenitente. Então, no sentido mais amplo, a disciplina eclesiástica, né, é tudo que a igreja faz para ajudar os seus membros na busca pela santidade e na luta contra o pecado. A pregação, né, o ensino, a oração, a adoração corporativa em reunidos, o acompanhamento mútuo e a supervisão piedosa de pastores e presbíteros são todas formas de disciplina. E algumas vezes, né, nós vemos algumas distinções de duas formas principais de disciplina, sendo a disciplina corretiva e a última disciplina formativa. A corretiva, no Novo Testamento, ele ordena e descreve a disciplina em passagens como a gente leu em Mateus 18, 15 a 17, 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 2, 6, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15. E a formativa, o Novo Testamento fala sobre essa disciplina em várias passagens, sobre a busca da santidade, né, e o dever de edificar um ao outro, tais como Efésios 4, Filipenses 2, e a gente poderia considerar que as epístolas do Novo Testamento são exemplos, né, de disciplina formativa, uma vez que os apóstolos estavam escrevendo aquelas cartas para aquelas igrejas para ajudar elas e formar elas naquilo que elas deveriam crer e como deveriam viver. Então nós temos esses dois meios principais de disciplina na igreja, e são extremamente importantes. Sem isso, a igreja passa por tremendas dificuldades e as consequências são terríveis.
Uma igreja local reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo consiste de oficiais e membros. Os oficiais são designados por Cristo, os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. São eles os anciãos ou bispos e os diáconos. Cabe-lhes especificamente a administração das ordenanças, né, do batismo e da ceia. Então, quem pode fazer o batismo e quem pode fazer a ceia? Os bispos, os anciãos, os diáconos, o exercício do poder ou do dever com que foram instruídos ou para qual foram chamados por Cristo. Esse sistema deve ser mantido na igreja até o fim do mundo. Então, Atos 20, 17 e 28. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Continuando, o modo designado por Cristo para o chamamento de uma pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo ao ofício de bispo ou ancião da igreja é a escolha pelo consenso da igreja. Os bispos ou pastores, né, serão consagrados solenemente, com jejum, oração e imposição de mãos pelos anciãos da igreja, caso exista algum. Os diáconos serão escolhidos por igual eleição e consagrados por oração e imposição de mãos. Então, Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem havia crido. 1 Timóteo 4, 14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Atos 6, 3, 5 e 6. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando-lhes, lhe impuseram as mãos. Continuando, a incumbência dos pastores é atender constantemente à obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas, das quais terão de prestar conta a Cristo. As igrejas têm incumbência de prestar todo o respeito que é devido aos seus ministros e fazê-los participantes de todas as boas coisas materiais, de acordo com a possibilidade de cada igreja, para que os ministros possam viver confortavelmente e não tenham de emaranhar-se com ocupações seculares, podendo também exercer hospitalidade para com os outros. Isto é requerido pela própria lei da natureza e pelo mandato expresso do nosso Senhor Jesus Cristo, que ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, Atos 6:4. E quanto a nós, nos consagraremos em oração e ao ministério da palavra. Hebreus 13:17. Obedeceis a vossos guias, sejam submissos para com eles, guias ou pastores ou ministros, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. 1 Timóteo 5, 17 e 18 devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou dobrados salários os presbíteros ou pastores que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam, os que se cansam na palavra e no ensino, que ensinam até cansar. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Gálatas 6, 6 e 7. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que a regimentou.
1 Timóteo 3,2: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar, que maneje bem a palavra da verdade. 1 Coríntios 9, 6 a 14: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que debulha faz-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós, os que prestam serviços consagrados, que os que prestam serviços consagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então ficou muito claro nessa passagem de suprir as necessidades dos pastores. E um adendo interessante aqui também, que muito em alta nos nossos dias, a gente viu um pedaço, aqui falou que os requerimentos de um pastor, né, de quem lidera a igreja, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. E 1 Timóteo 2,12 também fala: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. E ele fala a respeito da igreja liderada por Timóteo. Nesse contexto, né, a nossa igreja e a nossa confissão, nós cremos que esse texto significa que a responsabilidade principal pelo governo e pelo ensino pertence aos homens chamados para esse ofício. Então, essas duas funções, né, de pastor, de diácono, de ensinar e de exercer autoridade, são funções dadas para homens no Novo Testamento. E a Bíblia fala isso em mais de um lugar, né, principalmente aqui também fala, esposa de uma só mulher. Sempre quando fala dessas funções, a Bíblia fala nesse sentido. Então, a forma mais simples e clara de aplicar esse conceito, né, é dizer que os presbíteros da igreja, né, encarregados do governo do ensino, devem ser homens. Claro que tem uma grande variedade, né, de funções, além dessa, né, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas e etc. Mas uma vez que a família de Deus se trata, né, do corpo de Deus, a realidade da liderança e a submissão dessa família refletem na igreja também. E nós vemos aqui mais um mandamento de Deus, e é bom que isso fique muito claro também. A confissão continua falando: embora a tarefa de serem diligentes na pregação seja, por definição de ofício, uma incumbência dos bispos, ou seja, embora a pregação da palavra seja, por definição, né, é uma, uma obrigação dos pastores das igrejas, a pregação da palavra não está confinada exclusivamente a eles. Outras pessoas que tenham sido dotadas e preparadas pelo Espírito Santo e que também tenham sido convocadas pela igreja podem e devem ocupar-se com a obra da pregação. Então, Atos 11, 19 a 21. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. 1 Pedro 4, 10, 11. Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros de multiforme graça, da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Todos os crentes têm obrigação de congregar-se em igrejas locais,
no local que lhe seja possível, e quando lhe seja possível. E todos os que são admitidos aos privilégios da comunhão na igreja estão também sujeitos à disciplina e ao governo da igreja, segundo a norma de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. 2 Tessalonicenses 3, 6, 14 e 15. Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebeste? Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com eles, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. E aqui entra a disciplina que nós vimos em Mateus. A confissão continua falando: nenhum membro deve perturbar a ordem ou faltar às reuniões da igreja, e nem deve deixar de receber a ministração das ordenanças, do batismo e da ceia. Então, as pessoas não devem deixar, as pessoas da igreja não devem deixar de se batizar e de participar da ceia, por causa de uma ofensa recebida de qualquer dos membros da igreja, seja qual for a ofensa. Mesmo que já tenha cumprido com seu dever em relação àqueles contra quem se sente ofendida, a pessoa deve esperar em Cristo e deixar que o seu caso seja resolvido pela liderança, pela disciplina da igreja. Mateus 18, 15, né, a gente já leu. Efésios 4, 2, 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 14, né, um dos últimos. Os membros de cada igreja local devem orar continuamente pelo bem e pela prosperidade de todas as igrejas de Cristo, em todo lugar. E devem trabalhar para a expansão da igreja, em todas as ocasiões, exercendo cada um os seus dons e graças na sua área de atuação e de acordo com seu chamamento. Portanto, as igrejas, quando dispostas pela providência de Deus de uma maneira em que isso seja possível, devem desfrutar da oportunidade e das vantagens de manterem comunhão entre si, a fim de promoverem a paz, o amor e a edificação mútua. Então, sempre que possível, né, as igrejas que compartilham da mesma fé, que estão no mesmo propósito de seguir a palavra, de seguir as escrituras, de estarem submissas às escrituras, então elas devem, né, desfrutar dessa oportunidade e das vantagens de terem uma comunhão entre si, se conversarem, estarem juntas para promoverem a paz, o amor e a edificação mútua. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Terceira carta de João, de 8 a 10. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e expulsa da igreja. Romanos 16, de 1 a 2. Recomendo-vos, irmãos, a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Espírito do Senhor, como convém ao santo. E a ajunteis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Por último, né, que a confissão fala sobre esse assunto da igreja, em caso de dificuldades ou divergências acerca de questões doutrinárias ou do governo da igreja, se as igrejas em geral, ou se uma igreja está sendo perturbada em sua paz, união ou edificação, ou se algum membro ou membros de alguma igreja for atingido por medidas disciplinares que não condizem com a verdade e a norma, nesses casos, segundo a mente de Cristo, muitas igrejas devem reunir-se em comunhão, mediante representantes, para considerar e opinar sobre o assunto de divergência. E o seu parecer
deve ser comunicado a todas as igrejas envolvidas. Contudo, essa Assembleia de Representantes não fica investida de poder eclesiástico algum, propriamente dito, nem de qualquer jurisdição sobre as igrejas que a constituem. Ela não pode aplicar disciplina alguma sobre pessoas ou igrejas, e nem pode impor resoluções sobre as igrejas e seus oficiais. Esse aqui eu achei interessante o jeito que nossos irmãos finalizaram esse capítulo da confissão, que isso é uma coisa que mesmo assim acontece muito nos dias de hoje. Eu particularmente vim de uma seita que faz muito isso, que eles se reúnem, né? Os, a Assembleia Geral, né? Se reúne, o Supremo Concílio, e eles tomam as decisões e o que eles decidirem está decidido e não se fala mais nisso. Se eles decidirem excluir alguém, está excluído, não se fala mais nisso e não tem os membros, as pessoas não participam de nada, nada é comunicado, só é dito assim, olha, acabou, é isso aqui, fim de papo, não se fala mais nisso. Então é muito importante nós sabermos disso também, que nós não somos superpoderosos, né, que decidem tudo, não somos os ditadores da igreja. Nós fazemos tudo segundo a palavra. Se for necessário tomar decisões, segundo a Bíblia, se for necessário excluir alguém como a Bíblia manda, isso pode ser feito pela igreja local, pelo conselho da igreja, pela liderança da igreja e a igreja como um todo. Mas quando várias igrejas se reúnem, então isso não deve ser feito. Atos 15, nós temos esses versículos aqui, tendo havido da parte de Paulo e Bernabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Tendo chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram-lhe tudo o que Deus fizera com eles. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo de Barnabé e a Antioquia. Foram Judas, chamados Barsabas e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto apóstolos como presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria, Sicília, saudações. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. 2 Coríntios 1, 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Por último, 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então é isso, irmão. Esse é o nosso capítulo 26. Fala um contexto geral sobre a igreja, né? Cada tópico desse aqui dá para fazer um estudo só sobre todos eles, mas nós não vamos fazer isso por enquanto. E vamos ficar por aqui mesmo. Espero que tenha ficado claro, que nós tenhamos entendido. E nós nos vemos no próximo estudo com a ajuda de Deus. Deus abençoe a todos.